Raquel Polito, minha grande orientadora, que tem um carinho enorme. Minha primeira faculdade foi Relações Públicas, tive o prazer de ter você como orientadora, né? Mais de 25 livros publicados? Eu tenho 11, estou escrevendo 3 no momento. Meu pai tem 40. Eu me sinto muito mirim perto dele. Eu acho que essa aí é a confusão. Eu tenho 6 em coautoria com ele. Nós estamos escrevendo mais 2, mas é para o ano que vem. Esses 3 que eu estou escrevendo agora não são com ele. É uma produção incessante. É algo que não para. Alguns são publicados fora do país, outros só aqui, mas todos na área de comunicação. Você atua, bom, sua atuação também como palestrante aí, né? Autora de várias obras, como você disse, incríveis, já li várias delas, inclusive eu estava lendo um livro seu essa semana. Treinadora de alta performance, você trabalha com o seu pai, Reinaldo Polito, no instituto que dá aula de oratória e como falar em público. Inclusive, é o tema de vários dos seus livros. É, como isso surgiu? Já vou entrar numa pergunta, hein? Não vou nem te apresentar tudo e você. Todo mundo já vai saber sua proficiência aqui nessa entrevista, porque realmente você é um show, já vi você falando várias vezes. Entrevista com a Fabi Saad, eu assisti também. Incrível, estava até revendo essa semana. Muito boa, você fala naturalmente. Como isso surgiu Não, na sua obrigada. vida? Como surgiu na minha vida é algo curioso, porque eu sempre fui aquela filha grudada no pai, mas eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com ele. Eu entrei na faculdade de Relações Públicas, eu sou formada em Relações Públicas e depois eu dei aula em Relações Públicas. E quando eu entrei na faculdade de Relações Públicas, isso é um fato curioso, Iva, eu continuei fazendo cursinho porque eu queria fazer direito. E tem um dado curioso que um grande número de pessoas que estudam relações públicas também gostariam de fazer direito. São áreas relacionadas, embora não pareçam. E aí, enquanto eu estava fazendo a faculdade, os meus pais são separados. O meu pai me ligou e falou: Você está gostando da faculdade? Eu falei: Estou amando. Aí ele falou: Então larga o cursinho, não faz direito, não continua aí, faz isso. E aí eu comecei a me envolver ainda mais no negócio dele. E eu já trabalhava com ele desde o começo da faculdade, mas eu trabalhava mais no backstage. Eu comecei a fazer o RP do negócio. Eu comecei a cuidar da imagem, comecei a cuidar do relacionamento com o público, comecei a cuidar do marketing. Eu tenho também pós-graduação em marketing, eu tenho especialização em planejamento estratégico que eu fiz fora do país. E eu comecei a fazer aquilo, e aí, de repente, eu me vi dentro da sala de aula. Eu estudei muito oratória desde nova, mesmo sem saber que eu ia trabalhar com ele. Por quê? Com 14 para 15 anos, eu tive uma paralisia facial por causa de um nervoso. Eu fiquei Nossa. com metade do meu rosto paralisado por 6 meses. Isso, para um adolescente, é desesperador. Eu sempre fui extrovertida, turma do fundão, cheio de amigos, e de repente eu fiquei com metade do rosto paralisado. Eu não conseguia pronunciar F, P, B, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia piscar. Eu me vi numa situação que eu não queria ir à festa, eu não queria sair mais, eu não queria ir a lugares novos, porque eu não tinha vergonha, não queria conhecer pessoas novas, eu não queria fazer um curso novo, eu tinha vergonha de ir à aula, não queria mais conversar com os meus amigos. E aí o que eu fiz? Eu fui para a nossa escola fazer o nosso curso para ver se aquilo tirava uma timidez que apareceu na minha vida, porque aquilo estava me fazendo muito mal. E nós tínhamos turmas todas as noites e turmas aos sábados pela manhã. Eu estudava de manhã, eu era adolescente
E o meu pai falou: você vai fazer o curso de sábado de manhã. Eu tenho um sobrenome que eu não uso profissionalmente, que é Eide, que é o lado árabe da minha família. E aí eu fui como Raquel Eide, para ninguém saber que eu era filha dele, porque eu carrego um piano nas minhas costas. Porque as pessoas falam: ah, você é filha do Polito, você deve falar muito bem. Ninguém sabe o tanto que eu tive que estudar para poder trabalhar com isso, mas aí isso é uma outra história. E aí eu fui fazer o curso aos sábados pela manhã. Eu tinha, Iva, dor de barriga antes da aula, não é dor de estômago bonitinha, não, eu tinha dor de barriga. Eu falava: eu não vou na aula hoje. Ele falava: vai, vai na aula. E eu ia assim com medo, eu não queria ir de jeito nenhum, aquela timidez me fazendo super mal. Aí eu fui 2 vezes, e aí eu comecei a estudar muito aquele tema para ver se aquela timidez saía de mim. E aí eu me tornei o que eu falo que é uma pessoa sem vergonha, porque hoje você sabe, você conheceu meu marido, eu sou casada há 20, vou fazer 24 anos de casada esse ano, eu estou há 34 anos com meu marido, eu amo viajar sozinha, amo conhecer gente nova. Eu falo que eu faço amizade com o batente da porta. Se ele não quiser fazer amizade comigo, eu viro e faço com o tronco da árvore. Super extrovertida. Eu me tornei super extrovertida, então eu falo que não existe caso sem solução. Qualquer pessoa que seja tímida, e falo que não é dom falar bem, existe um trabalho duro, mas foi isso que resolveu o meu problema e que me fez começar a estudar oratória. Então, quando eu comecei a trabalhar no nosso negócio, mesmo que no backstage, eu já estudava muito sobre o assunto. Aí eu comecei a entrar na sala de aula. Você sabe que eu sou uma pessoa muito crítica. Eu comecei a entrar na sala de aula para fazer uma fiscalização dos nossos professores, para ver como é que estava, se o professor estava ensinando bem os alunos, se estava surgindo alguma coisa nova, e daqui a pouco eu estava lá dando aula. Caramba. E aquilo foi natural. E eu estava assim na faculdade ainda e já trabalhando com isso. Aí eu fui fazer me formei, eu fui trabalhar fora do país. E eu já trabalhava na minha empresa. Então é uma coisa que eu falo que sempre aconteceu comigo, eu sempre tive 2 empregos. Eu trabalhava aqui e trabalhava lá, trabalhava aqui e trabalhava lá. Não E eu parava de fui jeito nenhum, trabalhar, né? não, e eu fui trabalhar numa agência de assessoria de imprensa para políticos. Eu caí assim num lugar muito diferente, numa cidade que chama Fort Lauderdale, que é perto de Miami. Flórida. Eu fui fazer um estágio não remunerado lá e era para ficar pouco tempo e eles me convidaram para ficar lá, para ficar morando lá, e eu não fiquei porque eu já namorava meu marido. Ah, Senão eu teria ficado. Mas foi uma super experiência e eu já estava ali enfiada na sala de aula e fui e acabei trabalhando com algo que ia me dar muita experiência também para o que eu faço hoje, que a gente vai falar muito sobre isso. E voltei, entrei numa pós-graduação de marketing, que foi a primeira pós-graduação que eu fiz. E assim que eu terminei a pós-graduação, eu recebi uma ligação da minha orientadora da faculdade. E ela me ligou e falou assim: você quer dar aula na FAP? Eu falei: nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei para ela: vou dar aula do quê? Ela falou: uma matéria que você vai inventar. Você vai dar aula para o último ano da faculdade, mas você vai dar aula para aquilo que você sentiu que faltava na faculdade. O que você sentiu falta quando você estava estudando aqui. Amanhã você vem aqui fazer uma aula teste. Quando você vai dar aula numa faculdade, você faz uma aula teste, porque outros professores precisam avaliar você. Eu já dava aula na minha escola, mas eu não fazia ideia daquele universo universitário como era, que as pessoas iam avaliar você. Não sabia nada disso. Aí eu cheguei lá,
quem ia me avaliar eram os professores que tinham dado aula para mim. O Teste de Rubens, fogo. que tinha sido que era o diretor da faculdade, mas tinha sido meu professor, um negócio assim. Mas ela falou assim quando eu cheguei lá: olha, a Raquel já está aprovada. Ela vai fazer a aula teste, mas é uma coisa mais Pro pro forma. forma, ela já está aprovada. E eu coloquei dentro do curso de Relações Públicas planejamento estratégico, porque era algo que eu sentia falta. E aquilo ficou. Quando eu saí da faculdade, aquilo continuou. Eu achava realmente que dentro do curso de Relações Públicas era algo que fazia falta. Depois de 2 semestres dando aula, os alunos pediram para que eu me tornasse orientadora de TCC, porque eu acabava ajudando na orientação do trabalho, mesmo não sendo orientadora, e eu me tornei orientadora de TCC. E muito Eu boa, dei muito aula quase. obrigado. Obrigada, muito Eu obrigada. que agradeço. Nesses quase 10 anos que eu dei aula na faculdade, a faculdade era semestral. Eu acho que só em um semestre eu não fui convidada para ser ou paraninfa dos alunos ou não fui professora homenageada, porque foi um trabalho que eu sempre fiz com muito amor e com muita dedicação, como tudo que eu faço. Se eu falo chega, é porque realmente deu, senão eu vou fazer com muito amor. Então, a minha carreira como professora, ou universitária, ou como professora de oratória, ela começou assim, do nada, mas com muito amor, e eu faço isso hoje há quase 30 anos já. Na verdade, faz 30, mas eu falo quase 30 porque quando a idade ela bate lá nos 50, a gente vai falando quase 30 para não ficar tão longo a idade do tempo que a gente faz isso. Você sabe que eu já tinha uma admiração incrível por você, porque foi minha orientadora, sempre tive um carinho enorme, você me ajudou muito, eu sei que demanda muito, né? Eu demandei muito. Era um projeto super extenso em relações públicas. Me identifiquei super com você falando de quem vai para relações públicas acaba indo para o direito, foi o meu caso. Eu me formei em relações públicas, trabalhei alguns anos, depois me vi fazendo muito projeto de lei Rouanet, muito projeto de lei incentivado. E aí eu falei, começou a me interessar de novo o direito e fui para o direito. E aí, muitos anos depois, né, acho, não tenho certeza que você não sabe disso, mas você me inspirou tanto que eu, esse ano, fui co-orientador de uma aluna de direito também. Ela estava Olha que fazendo, legal. ela estava fazendo um trabalho de conclusão é uma monografia, né? E um dos capítulos dela era a delação premiada, que é a minha um dos temas que eu gosto. Tenho 2 artigos científicos de delação premiada e tive o prazer de ser co-orientador dela, mas realmente é difícil, é complicado, mas é muito gratificante, né? Gratificante. Muito legal, Ivan. Parabéns. Obrigado, mas eu que agradeço você por ter, pô, foi minha inspiração aí desde aquela época, que realmente eu sei que você nunca parou, né? Eu lembro você na aula lá na FAP, era para cima e para baixo, atendendo aluno, dava aula. Agora eu não posso falar, vou dar aula, tá bom, Kel, na saída eu tô te esperando com o projeto. Era um projeto Eu grande. lembro que a faculdade fechava e a gente ficava ali, sentado na escada e fazendo a orientação, e eu ficava numa boa. Pode ser que quem nos assista não vai saber do que nós estamos falando, mas hoje nós temos WhatsApp, nós temos vários recursos muito mais fáceis, mas na Oh, época existia o MSN, uhum. que era o que a gente tinha para conversar. E eu ficava até 3, 4 horas da manhã dando orientação para os alunos pelo MSN e estava tudo certo. Para mim não tinha problema. Eu sempre fui exigente com os meus alunos, mas o que eu sempre pensei é o seguinte: se você exige, você tem que dar em troca. Você não pode exigir se você não der o retorno, senão não adianta nada. É verdade. Deixa eu voltar a um ponto que eu achei super legal do que você falou. Você estava muito tímida, você
contou que você tinha até dificuldade de ir para aula. Tem muita gente que é super tímida. Você acha que essas pessoas, para se tornarem bons oradores e melhorarem a comunicação, é realmente enfrentar o medo e ir para frente? Como você enxerga isso? Eu sei que é uma pergunta complicada porque cada pessoa é uma pessoa, cada um deve lidar muito de jeito diferente com isso. Mas como que você vê que são os maiores casos de sucesso? Se puder, faça um curso. Se puder, faça um treinamento. Não precisa ser comigo. Tem um monte de curso de oratória aí. Mas se puder fazer comigo, eu garanto que melhora. Porque tem técnica para isso. Quando você tem a técnica e você aplica a naturalidade, que é o conceito básico da comunicação, não adianta nada você ter técnica e não falar com naturalidade, mas também não adianta você falar com naturalidade e não usar a técnica. Se você começa a entender a técnica e ver como essa técnica pode te ajudar e como que ela vai fazer com que você perca a timidez ou que você entenda como é que você vai aplicar essa técnica, isso vai poder ajudar na sua timidez para que as pessoas não percebam que você está tão tímido ou que não tem problema você ser tímido, mas que aquilo ali vai te ajudar e que vai te dar, projetar uma imagem mais confiante, que isso vai dar mais credibilidade para você no ambiente profissional, que você como pessoa também vai ajudar, porque comunicação é tudo, né? Relacionamento e tudo na vida vai te ajudar. Se puder, faça um treinamento, porque isso vai resolver. Tem que colocar a cara a tapa, tem tudo isso, mas se for sozinho, é muito mais difícil. E aí você pode se frustrar. E experiência também faz diferença, né? Depois que você começa a enfrentar, você percebe que a coisa vai evoluindo, né? Você vai lembrar Vai. disso, mas no meu TC, na apresentação do TCC da Relações Públicas, você falou para mim assim, você estava nervoso, estava tomando água toda hora, e eu estava com a garrafa de água na mão, ficava brincando com a tampinha. Não percebi, não achei que eu estava nervoso. Aí depois, repensando, falei, nossa, é verdade, né? Fiquei com aquela garrafa com a tampinha na mão, toda hora devia estar nervoso e acabou passando. Eu imagino que uma pessoa tímida deve ficar ainda mais, deve ser mais difícil ainda para enfrentar, né? Qual que é a diferença para você? Existe uma diferença entre um bom comunicador e uma pessoa eloquente? Existe o mas no fim de tudo, o resultado é o mesmo, porque o eloquente é aquele que fala firme, ele fala com vontade, você percebe que ele está falando, mas se não der resultado, o bom comunicador também é aquela pessoa que fala e você admira quando ele está falando. E eu não preciso ser uma pessoa que fala firme demais para ser um bom comunicador. Tem tantas pessoas que falam com um pouco mais de gentileza, que falam com um pouco mais de doçura, que falam com menos firmeza, mas que também têm uma comunicação bonita e que elas convencem, que elas transmitem credibilidade. No final, a boa comunicação é resultado. Sim. É. Passar a Se não mensagem, né? tiver resultado, e não é só passar mensagem, Ivan. Se eu não fizer você assinar o meu contrato, eu não tive uma boa comunicação. Eu posso me achar eloquente, eu posso achar que eu tenho uma boa comunicação. Você comprou minha proposta? Não Não. resolveu. Então, não É, fui bem. a finalidade não foi atingida, né? Não cheguei no ponto. E falando ainda de comunicação, né? Essas mudanças, hoje em dia a gente tem rede social, hoje em dia a gente, como você mesmo disse, as redes, né, vieram muito fortes, né? Você acha Muito. que mudou muito a comunicação? Como é que você percebe? Você acha que melhorou, piorou? Não dá para saber. São ferramentas. Eu lembro que a gente falava muito que eram ferramentas de comunicação. A gente já trabalhava com e-mail interno, né, naquela época. Mas hoje parece que fez um boom, né? Rede social, WhatsApp, o Brasil usa muito WhatsApp. O que você acha Muito. dessa tecnologia? Vamos chamar de tecnologia de meios de comunicação. Ajudaram, melhoraram, atrapalha? É mais difícil, é mais fácil?
O brasileiro usa muito o WhatsApp e o americano usa muito Text, né? SMS. o, o SMS e usa muito o Messenger do iPhone. Então, no fim, ele usa Uhum. o WhatsApp deles, não deixa de ser a mesma coisa. Mas a rede social, ela é uma outra grande ferramenta de comunicação. Ela veio para ficar, independente da rede, só troca a rede, ela é realmente muito forte. E se a gente pensar, vai, antigamente, de antes para hoje, a rede social, antigamente ela era uma rede de relacionamento e hoje ela é uma rede também comercial. Você precisa estar lá para vender o seu produto. Você precisa estar lá para mostrar que você é uma pessoa atualizada, que o seu negócio está lá, que você não morreu, que você não é uma pessoa totalmente alienada, totalmente desatualizada. Você precisa, o seu negócio precisa estar lá. Nem que seja LinkedIn, tá lá profissionalmente. Ah, você usa o Instagram porque o público do Instagram envelheceu e o seu negócio é para um público um pouco mais velho, você está lá. Ah, TikTok, porque o seu público é mais jovem, você precisa estar lá. Facebook, onde estão as tias, você precisa estar lá. Você precisa estar na rede onde está seu público, não tem jeito. Você precisa primeiro, aí você vai lembrar, quando a gente estudou muito isso em relações públicas, mas o conceito de comunicação é o mesmo. Você precisa conhecer o seu público profundamente para saber em que rede que você vai atuar. Só que o que as redes sociais fizeram é que elas trouxeram muito forte o conceito principal de oratória, que é a naturalidade. Porque se você não for natural, você não vai persuadir. Todo mundo fala em persuasão, a persuasão é importante, persuasão é importante. Só que se eu ficar fazendo discursinho, eu não vou convencer o outro, porque eu não vou transmitir com credibilidade a minha mensagem. Eu preciso ser natural. Eu preciso conversar de um jeito com que as pessoas me assistam e pensem, ela entende muito bem daquilo que ela está falando, mas também ela não parece um personagem. Eu estou olhando a Raquel falando, parece mesmo que ela entende de oratória, mas também parece que ela está batendo um papo comigo. Não parece que ela está fazendo um discurso. Então, é a naturalidade. E a rede social, ela trouxe isso muito, muito forte. Porque se eu ficar fazendo um discursinho numa rede social, a pessoa próximo. Não quero nem saber. E isso é maravilhoso, porque as pessoas mais velhas, elas estão com muita dificuldade, que elas não conseguem falar sem fazer discurso, elas não conseguem falar sem gravar 15, 20 vezes. Para mim é maravilhoso, né? Porque eu recebo muitos alunos hoje precisando fazer aula para aprender a gravar em rede social. Você pega o jovem hoje, ele pega o celular e a E primeira só coisa que ele vai. faz é: e aí, como é que vocês estão? Vou falar sobre isso, isso, isso. Eles não têm dificuldade na rede social, eles têm outras dificuldades de comunicação que eu também resolvo, porque na hora de falar com o cliente, na hora de fazer reunião, eles tremem na base. Essa facilidade que eles têm, eles não têm em outras áreas. E é diferente. Às vezes, os melhores palestrantes, os grandes palestrantes, você põe o celular na frente do cara, o cara Trava. não consegue. Não consegue. Começa a fazer discurso, não sabe olhar para a câmera, não pisca, começa a gravar, fica com aquele olho vidrado. Gelado, né? Então, gelada. Eu falo para os meus alunos: Raquel, me dá uma dica para gravar para rede social. Eu começo a dar dica e eu paro e falo para eles: a dica mais maravilhosa é pisca. Pelo amor de Deus, pisca. Não esquece de piscar, não esquece de piscar, tem que piscar. Então, as redes sociais, elas são ótimas ferramentas de comunicação, são ferramentas, sim, elas são importantíssimas para os negócios,
E quem não souber usar, Ivan, tá morto no mercado. Tem que usar mesmo. Você estava falando de negócio, né, contrato, você trouxe esse lado business, né, para a conversa da comunicação. Mas o livro que inclusive eu estava lendo seu, com o seu pai, era o dos pregadores. Qual, como o que muda nessa técnica? Você acabou de falar do discurso, mas pensando mais na pregação, eu fiz eu estava pensando nisso quando você estava falando, você trouxe o LinkedIn. E para mim o LinkedIn pegou essa história de pregação e virou um discurso. Eu não consigo acessar o LinkedIn, eu acho chato. E eu acho que isso, na minha opinião, minha humilde opinião, eu acho que de tempos em tempos as coisas precisam de uma revolução. Para tudo começa de novo. O LinkedIn para mim é uma ferramenta que parece tão superficial, porque você fala para o business, você fala para o cliente, que o cliente para mim não está vendo aquilo. Para mim é empresa com empresa, para mim quem está vendo aquilo lá não é gente de fora, o consumidor não vai ver aquilo. Então aquilo é um B2B meio esquisito, para mim é um terreno muito arenoso. E eu fico lendo as coisas lá, parece que você está no mundo encantado. E aí me soa justo o que você falou. Qual é o sinal? Discurso. É. E qual é o sinal? O que que precisa? Você concorda comigo primeiro? Eu tô viajando. E o que que você acha? Como é a diferença? Ali é pregação, ali eles estão errando no discurso ou eu que estou muito enganado? E ali tá tudo certo, eu que estou enxergando com olhos de críticos demais. Eu fiz recentemente uma reunião com o pessoal do LinkedIn Notícias. Eles me mandaram uma mensagem e falaram: Raquel, a gente quer fazer uma reunião com você. E aí eles me pediram para criar mais conteúdo no meu perfil e marcar o LinkedIn Notícias para que eles pudessem repostar, porque o LinkedIn está tentando trazer um foco mais shorts do YouTube, com vídeos mais curtos, mas realmente a maior parte tem uma linguagem mais longa, uma linguagem mais profissional, tem um pouco mais de medo de arriscar. Por um lado, a linguagem do LinkedIn, ela precisa ser uma linguagem mais formal. Você não pode ficar falando de cachorro, periquito e papagaio lá. Nas outras redes, você tem um pouco mais dessa liberdade. Uhum. E você não pode falar de algo, não pode não, porque na vida não tem nada que não pode. Você não deve. Não é o ideal. Ninguém deve colocar regra na sua vida. Até em comunicação é assim, não tem nada que não pode, tem tudo que não deve. Então você não deve, por exemplo, tomar partidos polêmicos no LinkedIn. No Instagram também não, mas no LinkedIn principalmente. Porque a varredura hoje ela é muito grande e você pode nem entrar num lugar por causa dessa varredura, dependendo do seu posicionamento. Você tem o seu escritório, eu tenho a minha empresa, e os nossos clientes, eles podem deixar de nos contratar. É diferente de nós perder, perdermos emprego. Uhum. Então, precisa realmente tomar cuidado com a linguagem. Por isso que ele é mais engessado. Talvez, se nós tivéssemos a necessidade de sermos contratados, entenderíamos melhor. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo. Segundo, tem aí uma formalidade um pouco forçada. Agora, houve uma época no LinkedIn que se exagerou na informalidade, e eu até cheguei a fazer crítica sobre isso, porque a pessoa ia para a entrevista, aí ela saía da entrevista e ela fazia uma crítica no recrutador, ela fazia uma crítica no cara que por que que a empresa não deu retorno, fazer uma crítica nisso. Você que vai contratar uma pessoa assim, Ivan? Não, Não tá se vai. queimando, né? De Então, graça. ela está se queimando, você está vendo? Ela não pode fazer esse tipo de comentário no LinkedIn. E ela não deve
e nem as 100 pessoas que foram lá e curtiram aquele post dela, porque tá todo mundo concordando. Aí as pessoas agora elas deram uma freada nisso. Então você tem que tomar cuidado com a linguagem, você tem que tomar cuidado com o que você posta. Aí fica muito difícil. Que terreno que você vai? Para onde que você pode? Por isso que o LinkedIn tem esse perfil um pouco mais engessado. Agora eu vou te dar um exemplo. A semana passada, eu fiz uma palestra para 3.000 pessoas, para a Câmara de Comércio, uma palestra remota. Eu ganhei 700 seguidores no Instagram, Caramba, na mesma hora, nossa. e 50 novos contatos no LinkedIn. É diferente, não tem jeito. São redes diferentes. Eu não posso deixar de ter o LinkedIn, mas isso não significa que eu vou alimentar da mesma maneira que outras redes. Eu tenho contatos que não têm outras redes sociais, só tem LinkedIn. Então eu preciso estar lá, mas eu não alimento provavelmente como você não alimenta, Ah, mas não. preciso estar lá. É aquele terreno, né? Você não pode deixar aberto ali sem a sua presença, tem que marcar presença, né? Porque faz parte de um branding aí, mas realmente virou aquele lugar comum que as pessoas estranham, porque é exatamente isso. O policiamento ali é muito crítico, né? Você não pode É, fazer nada. E se você, ao mesmo tempo, tem muita gente sem noção. O pessoal vai lá, faz um post desse. Eu não sei, recentemente, essa semana, teve uma pessoa lá, uma que estava no emprego e foi demitida porque ela estava viajando, ela resolveu viajar 3 dias e fez um vídeo no Instagram achando um absurdo que ela tinha sido mandada embora porque ela resolveu viajar 3 dias aparentemente sem avisar nada nem ninguém. Então, imagina, faz isso no LinkedIn e acho que a punição é automática, né? Já vem. então, olha só, parece que eu não estou falando de comunicação, mas eu terminei o meu mestrado há 16 anos. E há 16 anos eu já estava estudando sobre esse assunto, porque o que eu estudei foi como que o consumo das redes sociais afeta a vida pessoal e profissional do jovem adulto, 20 a 35 anos. Então, como que você ir no Twitter e falar mal do seu chefe, ou falar mal do seu cliente na reunião pode afetar a sua vida profissional. Foi isso que eu estudei. E isso é processo de comunicação. E já era estranho na época, já acontecia na época, 2010. Imagina hoje. Pois Se é. você, em 2010, entrasse no Twitter e digitasse chefe chato, você tinha lá uma lista de pessoas reclamando do chefe em Twitters abertos. Para mim, isso é Não, incompreensível. não, é uma falha, né? É pedir o problema, né? É chamar a falta, né? Não tem como. É engraçado. Isso são coisas que, com tanto tempo de internet, já deveria ter sido solucionado, né? Já devia ter um senso comum ali. Não, parece que não chegou, porque até hoje tem esse tipo de coisa, e cada vez que a gente olha ali nas notícias vem alguma coisa assim. Então parece que esse lugar comum não chegamos A ainda. tendência é piorar. A tendência é piorar, não é melhorar. Porque as pessoas mais jovens, elas acreditam que confrontar as pessoas mais velhas é o caminho. Não estou falando que não é, mas eu não acredito nesse caminho. É, isso é complicado, né? Também vou dar uma puxar esse assunto que você trouxe, saindo um pouquinho da técnica, mas você falou desse estudo de redes sociais interferindo na vida, né? E influenciadores, tem gente que fala bonito, tem gente que não fala bonito, mas são bons comunicadores. Foi voltando o que você trouxe, né? A comunicação efetiva é aquela que transmite a mensagem, né? Você chegou onde você queria, passou a mensagem concreta. Apesar de ter tanto corte hoje em dia também que tira completamente é,
do do contexto, né? contexto. E o que você disse A virou B, mas por causa do corte, não por você ser bom ou mau comunicador. E eu vou complicar essa pergunta próxima também. Essa conversa vai ficar apimentada, tá? Influenciadores. A gente vê tanta gente falando desses desinfluenciadores, né? Influenciadores que têm um número gritante aí de seguidores, mas que de repente têm uns comportamentos completamente reprováveis, vamos dizer assim. Você acha, seguidor, vamos lá, a pessoa, você está contratando alguém, você está ali no processo de seleção, o recrutador vai lá e olha, essa pessoa está seguindo fulano, influenciador. Você acha que isso é um peso? Você acha que isso diz alguma coisa? Essa comunicação do influenciador passa para a persona, para aquele que está seguindo? Não, não acho que porque a pessoa segue tal pessoa é um desabono, mas se a pessoa comenta ou se ela curte um post polêmico, sim. Aí já diz mais sobre a pessoa, ela está Aí emitindo uma sim, opinião. aí é um desabono. E não é curtir qualquer post, um polêmico que seja algo não só polêmico, mas algo que tome partido. Vamos supor que é uma empresa onde é super importante algo do meio ambiente, e a pessoa vai lá e curte um post a favor do desmatamento. Está fora. É bem antagônico, né? Fica difícil E defender não isso. adianta falar, é liberdade de expressão. Respeito a sua liberdade de expressão, mas aqui nessa empresa, nós somos muito ambientalistas e o seu discurso não combina com o nosso. Fala muito, esse tema está muito sensível, né? O que é liberdade de expressão, o que é censura, né? Não quer dizer que a liberdade de expressão ela vem sem consequência. Para tudo tem consequência, É, né? a liberdade de expressão, ela precisa ser respeitada, desde que a liberdade da empresa também seja respeitada. Eu respeito a sua e você respeita a minha. O seu discurso não é condizente com o discurso da empresa. Não, eu não desacredito naquilo que você está falando, mas não combina com aquilo que a empresa prega. Tá. Excesso de informação, né? Hoje qualquer rede social tem, você fica, enquanto você fica arrastando para baixo, vai vindo coisa ali para você, né? Parece que é infinito. Esse excesso de informação, você acha que muda a comunicação das pessoas? Eu assisto muito alguma coisa. Você acha que aquilo muda a sua percepção? De novo a história do influenciador. O influenciador influencia por causa da comunicação? Influencia, influencia. E aí vamos voltar um pouquinho e falar da comunicação do influenciador. Porque eu posso achar a comunicação do influenciador horrível. Eu posso levantar 100 erros de comunicação que ele comete. Ele atinge o público dele? Ele influencia bem o público dele? A comunicação dele é adequada para aquele público. Eu estava falando isso numa entrevista essa semana, não dessa maneira, mas eu estava dando uma entrevista só para mulheres e que trabalham com um público acima de 40 anos, mas uma mulherada tudo acima de 50, então na verdade é tudo acima de 50 anos. Se não for uma fala assim mais corretinha, não tem jeito. É tudo influenciadora que trabalha com esse público. Precisa ser mais perfeitinho. Só que não adianta você falar mal do influencer que trabalha com um público 18 anos, 16 anos. Não. Esse influenciador, ele vai ter uma linguagem solta, cheia de palavrão, cheio de erro de português, e ele vai influenciar. Por quê? O adolescente, a menina de 14 anos, eu tenho um monte de sobrinho, é ótimo, porque eu fico super atualizada do que eles estão falando. Então, eles usam uma gíria que eu não vou entender nada, mas eles vão se comunicar bem. Ele influenciou, ele passou a mensagem dele, ele está se comunicando bem.
pode ser horrível para mim e para você. Não, acho que é uma atualização constante, né? Até essas diferentes redes. Agora deu uma parada, né? Parece que as redes sociais ficaram, vamos chamar, definidas, né? Instagram, Facebook, TikTok, acho que é a mais recente, que mais. Mas acho que elas ficaram, já tá cada uma no seu quadradinho ali, já segmentou e já cada uma foi para um canto. Discord, que eu não faço nem ideia como usa, não faz parte do meu perfil, eu não sei usar, não tem. O Discord, a ideia do Discord era mais um chat de voz, né? Então eu acho que ele ainda tem uma diferençazinha ali para rede social, apesar de acho, se reunir no Discord, falar lá, Olha, comunicação vale tudo, né? mais ou menos, viu? Porque eu parei de ser orientadora, mas não adianta, porque os meus sobrinhos estão se formando e os que eu chamo de sobrinho, mas que não são sobrinhos, ô tia Raquel, você pode me ajudar no meu TCC? Você pode dar uma lida no meu TCC? E aí eu li um TCC de um sobrinho meu que não é sobrinho de verdade, mas eu considero sobrinho porque eu vi nascendo, tudo que se formou em Relações Públicas o ano passado, e o Discord, como era uma empresa de games, e o Discord, para eles, era um canal de divulgação. Sim, sim. Eles estão investindo pesado. Então, acaba sendo uma rede social e acaba sendo uma ferramenta de divulgação. É mais uma. E vem Não aquilo, é né? para tia. A tia Raquel não sabe usar, mas E é aquilo, né? Comunicação aplica a tudo, né? A todo momento você está se tudo. comunicando, você está passando mensagem toda hora. E por falar nisso, linguagem corporal. Como isso você acha que afetou, a rede social afetou? Porque se você fala numa palestra, acho que fica muito mais nítido a sua linguagem corporal. Agora, vídeo, talvez você fique um pouco mais restrito aqui à telinha. Numa entrevista, numa TV é uma coisa, quando você está se filmando, muita live, né? O pessoal faz live stream, o pessoal da Twitch ali se filmando, então uma mão dele minimamente está presa. Você está vendo uma diferença? Mudou muito essa linguagem corporal ou continua, só foi adaptando? Não. Tem errado, tem certo, tem o melhor e tem o pior. Mais uma vez ali, o errado e o certo tem adaptações, mas tem algumas dicas que podem ajudar de qualquer jeito. Eu segurando o celular, eu não estou colocando a mão aqui atrás, porque aí não dá para ver a marca do meu celular, porque se eu tampar a lente, não dá para saber se é Android, se é iPhone. Mas vamos supor que eu esteja segurando meu celular e eu estou com essa mão livre. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Eu preciso continuar gesticulando, porque quando eu gesticulo, eu tenho o movimento do tronco e da cabeça. Uhum. E aí eu tenho essa maleabilidade, aí continuo natural. Se eu não gesticulo, eu fico com a postura muito rígida. E Estático. aí, às vezes, pode dar a impressão de que eu estou fazendo o discursinho. Eu preciso tomar cuidado para não subir demais o gesto. Eu posso, de vez em quando, subir o gesto quando eu tenho uma explicação muito importante para dar, como eu fiz agora. Se eu fico gesticulando muito com a mão aqui, o que que acontece? Eu crio um ruído, lembra do ruído de comunicação? Uhum. E aí você presta muito mais atenção na mão do que na informação. O gesto ele precisa ficar aqui na parte superior do peito. Aí eu fico gesticulando, você presta atenção na informação, também vê o gesto, vê essa maleabilidade da postura, vê a naturalidade, você consegue ver o conjunto completo da gesticulação. Com o celular na mão ou não, você vai gesticular com os dois braços, se não estiver com o celular, e se tiver, você gesticula com uma só das mãos de vez em quando, só precisa tomar cuidado para não ficar fazendo esse gesto aqui, que ele não significa nada, é uma produção incessante de gesto para quem não sabe o que fazer com as mãos e fica ali, não adianta nada, esse gesto não tem valor nenhum. O gesto ele ajuda quando ele completa a mensagem, quando é um gesto para uma informação importante. Eu estou falando e de repente eu tenho uma informação que merece um gesto, eu venho lá com aquele gesto. Esse é o conceito básico da comunicação.
Quando eu tenho uma imagem independente da faixa etária, e aí eu vou ter o influenciador que tem a comunicação bonita e o influenciador que tem a comunicação feia. Eu não vou falar do que tem a comunicação feia e que está atingindo o público dele porque a faixa etária é menor, eu vou falar do que fica bonito. E aí depois, quem quiser, vai atrás disso. Essa imagem é a mais plástica, a que eu e você estamos fazendo. Menos espaço aqui da cabeça até o fim da imagem e quando aparece a parte superior do peito. Então eu vejo esse tanto aqui de imagem é o suficiente, porque se eu gesticular nessa parte superior do peito, Dá eu para ver. consigo ver o gesto, ou de vez em quando eu vejo só as pontas dos dedos, mas dá para perceber que o gesto existe e não fica um espação aqui sobrando, não fica feia a imagem. O que eu preciso? Isso fica legal também em reunião online, é a mesma informação. O que eu preciso tomar cuidado? Tem um estudo americano muito legal que é o seguinte: quando você está no presencial, o americano, e aí a gente está falando de cross-cultural communication, o americano, ele se sente agredido, ele se sente invadido quando você fica muito próximo dele. Ele precisa de 1 metro quadrado de espaço para se sentir confortável. Se você chega muito próximo dele, ele se sente invadido. Nós, latinos, temos o hábito de falar muito próximo ou de falar tocando nas pessoas. Existe um estudo que diz o seguinte: quando nós falamos muito próximo da tela, quando eu falo já com o rosto assim, sabe aquelas pessoas que fazem reunião com o rosto muito próximo assim? Os americanos, eles já estão ficando com essa mesma sensação de invasão, Hum. mesmo no remoto. Então, eu preciso tomar cuidado para não ficar tão próximo assim na tela. Eu tenho que ficar com essa mesma distância para não dar essa Provocar essa sensação de sensação. invasão. Hum. Às vezes você está fazendo uma reunião, porque a gente está falando de rede social, mas às vezes você foi convidado para fazer uma reunião com alguém de fora e você fala, eu vou arrasar, e de repente você põe um rostão ali e você perde um negócio só por causa dessa invasão. Então é legal saber essa informação também. Muito, nossa, é engraçado, né? Comunicação, pequenos detalhes fazem, né? Eu trabalho com muitos alunos, eu tenho muito aluno internacional, muito aluno fora do país. Eu trabalho com muita multinacional e eu acabo dando muita aula em inglês para pessoas, para não brasileiros. Então, essas informações de cross-cultural communication, elas são muito importantes, porque a gente acha, às vezes, que você não vai passar por isso, mas passa. Chega uma hora que você vai fazer uma reunião com um estrangeiro que você nunca imaginou que ia fazer isso, e são pequenos detalhes que ajudam demais. E quando a webcam tá fixa é uma coisa, mas quando tá com o celular, aí você é muito mais fácil você puxar e ficar, né? É, É, mas é bom prestar atenção nisso. Realmente, eu não sabia, desconhecia isso e acho que mais por instinto, né? A gente deixa sempre um pouco afastado, mas no celular, se pegar para fazer, com certeza essa gafe seria cometida em algum momento, porque você gruda o celular, né? Ainda quando você não está ouvindo, vai se tem mais barulho em perto. volta. Erros, né? Você está falando puxou esse erro aí de deixar muito perto, né? E invadir esse espaço pessoal da pessoa. Quais outros são grandes erros, mas que dá para ser evitado e são muito perceptíveis? Quais os grandes erros que não podem ser cometidos na comunicação? De postura ou de tudo? De tudo, mas no geral, para oratória, não em rede social, porque rede social, o céu é o limite, né? Tem um monte, tem erro, acho que na rede social que a gente nem inventou ainda, né? É, é maravilhoso, porque eles ajudam a trazer informações que você fala: olha, podemos falar que isso é um erro, então vamos criar uma regrinha para tirar essa informação
do mercado. Vamos falar um pouquinho mais da postura e aí depois a gente entra na linguagem. Na postura, quando eu quero transmitir credibilidade, eu preciso cuidar da minha postura, porque a postura elegante, ela tem um subtexto de credibilidade. Se eu estiver falando com uma pessoa e ela precisar comprar alguma coisa minha, uma ideia, um projeto, uma informação. Então vamos supor, vamos pensar no profissional. Vamos supor que eu vou comprar um projeto, eu preciso acreditar naquilo que ela está falando. Vamos supor que eu vou contratar um advogado, eu preciso acreditar naquilo que ele está falando. Eu vou numa rede social, eu preciso contratar um médico, eu preciso acreditar naquilo que ele está falando. Ou eu vou contratar um freelancer que vai editar os meus vídeos, eu preciso acreditar naquilo que ele está falando. Então, a postura elegante, ela tem um subtexto de credibilidade. Isso não significa uma postura formal, significa elegante. Não pode ser uma postura desleixada. Você vai acreditar mais em mim se eu estiver sentada com uma postura ereta, com o meu tronco de uma maneira melhor, mais bem sentado na cadeira do que se eu tiver desmontada desse jeito, porque você vai falar, como que a Raquel está falando de oratória e tá aí toda desleixada na cadeira? Se as minhas pernas estiverem sentadas e eu não estiver balançando a perna o tempo todo, sabe aquela pessoa que tem aquele tique de ficar balançando a Perna perna o inquieta. tempo todo? Uhum. Se eu estiver pensando em comunicação intercultural, se eu tiver com as pernas cruzadas, a sola do sapato virada para baixo, porque algumas culturas elas consideram desrespeito a sola do sapato virada para cima, então a sola do sapato sempre virada para baixo. Nossa. Mesmo o homem, quando ele cruza as pernas, ele cruza normalmente em quatro, ele não cruza dessa maneira, ele cruza as pernas em quatro. Eu viro a sola do sapato para baixo, é só não ficar levantando o pé. Dar uma viradinha da sola do sapato para baixo já é um sinal de respeito. Se eu estou em pé, as duas pernas apoiadas da mesma maneira, significa que eu estou bem centrado, que eu encontrei meu centro e que eu estou confortável, que eu não estou desconfortável no ambiente, que eu sei o que eu estou fazendo e que eu tenho domínio total do ambiente. Não aquela pessoa que dá uma quebradinha e que fica com um pezinho do lado, é, ou com a perna muito aberta, ou isso aqui é um costume masculino que fica fazendo um pêndulo para frente e para trás. Pernas levemente afastadas, eu encontro o meu centro e eu demonstro que eu estou confortável ali no lugar que eu estou seguro e que eu vou falar com segurança. Esse é o básico da postura, e quando eu vou fazer o gesto, eu faço com o braço todo, projeto o gesto, e cuidado para não ficar indo e voltando. Aquela pessoa que faz o gesto e volta, faz o gesto e volta, porque aí eu crio um ruído, a pessoa presta mais atenção quando eu volto do que quando eu faço o gesto. Faz o gesto ali, segura o gesto, só volto quando não for gesticular mais. Esse é o básico da gesticulação. E aí os cuidados que eu tenho que ter com a comunicação é assim, simples. Quando eu chego num ambiente, não começar contando piada. Por quê? Ah, porque não é engraçado? Não, eu tenho que lembrar que quando eu começo a falar, é o maior momento de desconforto. Eu tenho pico de adrenalina. Se eu sou uma pessoa que não fico tão confortável, que eu não estou tão habituado a falar, é pior ainda. Esse pico de adrenalina, ele demora aí de 1 minuto e meio a 3 para começar a cair. Hum. Se eu conto uma piada e ninguém der risada, e isso pode ser num ambiente formal, mas também num ambiente informal. Imagina que eu estou ali numa roda de amigos e eu contei uma piadinha, mas é um ambiente que
eu tô tentando me inserir ainda, ninguém riu. Eu fico super desconfortável. Aí estou num ambiente mais formal, conto uma piada, ninguém dá risada, eu fico desestabilizado logo no começo. Como é que eu vou continuar? Não quebra o gelo, né? Piora. Então eu tenho que evitar piadas logo no começo, eu tenho que evitar uma linguagem vulgar, evitar palavrão, isso tudo num ambiente formal. Lógico que não no ambiente informal, mas também evitar os excessos. E na linguagem, de uma maneira geral, nós somos muito preguiçosos quando nós falamos. Se eu puder dar uma caprichadinha nos R's e nos S's finais, a minha linguagem vai ficar mais bonita. O tempo todo? Claro que não. Se eu ficar falando assim o tempo todo, vai ficar forçado. Fica distante, Mas né? um pouquinho que eu dei uma melhorada ali, fica mais bonito. As pessoas falam: olha como ela conjuga bem os verbos, como ela fala bem com os R's e com os S's finais. Senão fica ali muito simples, rasteiro. Fica comendo letra, né? Você não sabe se É. a pessoa realmente não sabe concordância ou se ela comeu uma letrinha ali. É. E aí, Ivan, tem muita gente que come os R's e S's finais e come muito N no meio das palavras. Então, você falou comendo letra. Tem gente que fala comendo letra, aí não Verdade. come o D, porque é preguiça na hora de falar a palavra completa. Precisa dar É, uma caprichadinha. melhora a Eu dicção, tenho né? uma Faz diferença. sobrinha Eu tenho uma sobrinha de 7 anos e às vezes eu fico com vergonha quando eu escuto ela falando, porque às vezes eu falo tá, e aí ela fala assim, ela tá falando alguma coisa para mim, ela fala, não, tia Kel, isso não está correto. Aí eu falo, poxa, se uma criança de 7 anos fala assim, por que que eu não posso falar caprichadinho desse jeito, não Engraçado, é? né? É, perfeitinho. Às vezes eles não têm esses vícios que nós temos, né? Até porque a gente acaba. A gente tá errado, mas Olha só. comunica. Não está errado. Não está errado falar a gente. Mas, se de vez em quando, na minha fala, o agente é bem informal. Se de vez em quando na minha fala eu colocar um nós que me obriga a conjugar o verbo. Então, eu estou falando a gente faz isso, a gente faz aquilo, porque nós precisamos fazer um pouco melhor. Aí você pensa assim: a Raquel conjuga bem os verbos. Pronto, aí eu posso jogar o agente de novo, porque É, aí fica informal. é, Aí só de vez em quando dá uma conjugada melhor, tá tudo certo. comunica, né? E aquilo, comunica até subjetivamente. Você mostra o conhecimento sem aquela soberba de não precisar, não posso errar. Senão você Não, acaba fica formal demais, fica é. distante do público, né? Às vezes você não está conversando com as pessoas. Uma pessoa olha e fala assim: nossa, o que que essa pessoa perfeitinha falando? E aquela artificialidade que eu falei do LinkedIn, que eu critico tanto. É. Acaba, você acaba lendo e fala assim: ai, mais um ciclo se encerra, blá, blá, blá. Eu já me acho muito formalzinha. Na minha linguagem, na maneira como eu falo. Então, eu procuro usar o agente, de vez em quando ponho uma gíria, para dar uma quebradinha nisso, porque já tem a posturinha assim, já tem todo jeitinho assim. Aí começa a usar muito vocabulário esquisitinho, já fala muita conjugação perfeitinha, vai distanciando demais as pessoas. Tem que tomar cuidado com isso. Entender como o outro percebe você, para saber o que tem de resistência, para ver como é que pode quebrar ali. Hoje a gente tem essa coisa pejorativa do narrativa, né? A narrativa é uma história, basicamente é uma historinha, uma mentirinha que fizeram ali para contar para as pessoas. Esse é o termo que ficou mais conhecido como narrativa. Como comunicação, dá para perceber quando é essa narrativa e quando é discurso e quando a pessoa realmente sabe o que está falando? Dá para perceber. Por quê? Qual que é o conceito
básico da persuasão, que você precisa ter o conjunto completo da comunicação. Você precisa ter credibilidade, você precisa ter mensagem, você precisa ter postura, você precisa ter gesticulação e você precisa ter expressão facial. Se algum desses elementos estiver em desacordo, se ele não estiver, se tiver algum elemento desses que não estiver funcionando, eu não vou persuadir você. Se eu não tiver credibilidade, se eu não tiver um currículo bom, se eu não tiver um histórico bem formado, se você pesquisar sobre mim e tiver muita gente me criticando, não tiver uma história boa sobre mim, eu não tenho credibilidade. Se a minha mensagem não for boa o suficiente, se eu der uma titubeada na hora que eu conto para você aquilo, tá errado. Se na maneira como eu gesticulo, você sentir que eu estou nervosa ou que eu tenho algo ali, sabe? Eu vou fazer o gesto, eu trago de volta, ou eu fico olhando para baixo o tempo inteiro, tá errado. Se eu balanço a perna demais, se a minha postura não tá bonita ali, tem algo ali. E se na hora de gesticular eu fico com cara de papel, sabe aquela pessoa de jornal ruim, que tá contando uma história feliz e tá com cara de brava? Não tem o conjunto. Não Aí ela não orna, vai te né? convencer, É. não orna, não vai te convencer. Aí é a narrativa que tá montada. Sabe quando você vê o influencer pedindo desculpa de camiseta branca e lendo Prompt. no teleprompter? Aham. É isso. Fica Tem esse, falso, fica você falso. É. vê, você vê que montou um personagem que não é ele. O cara no dia a dia fala muito natural. Aí ele está lá lendo uma mensagem. Ele está usando uma roupa que ele não usa normalmente. Ele está conversando de uma maneira como ele não conversa. Não sai do script de jeito nenhum, ele não faz um gesto natural, ele está ali paradinho, quietinho. Ele não vai convencer. Aí começam os comentários. Olha a camiseta branca, olha isso, olha aquilo. E as pessoas começam a tentar fazer uma leitura. Nem precisa, ele já não convenceu. Esse é o comentário que tem que vir. Não convenceu. Eleições em vista. Eu não vou colocar você de jeito nenhum em situações de falar dos candidatos que vão vir, porque vai ser um show de horror já. E a gente sabe como isso está funcionando para o público, né? Para o pessoal que assiste e já está ali. A gente estava falando antes que era polarizado, né? Está bem polarizado, o pessoal está aqui ou ali. Isso muda a comunicação. Eu estava vendo, se eu não me engano, o Leandro Herschel falando disso, e ele estava ensinando a comunicar e como falar com as pessoas que não necessariamente estão no seu polo ou não se identificam com aquilo que você acredita. E ele fala que aquilo já virou amor, virou uma coisa extra pensamento. E que para você fazer aquela pessoa pensar, você deve questionar e não impor o pensamento. Acredito que impor pensamento é uma coisa muito já também passada, né? Ele Ninguém rompe, faz isso, rompe né? o que é a comunicação, né? Você quer passar uma mensagem, a pessoa tem que pensar, suspender juízo, né? E ver se aquilo faz sentido para ela. Como você analisa? Você, é isso mesmo? Acha que ele está correto? Ficou mais difícil comunicar ou ainda tem como? Qual que é o conceito básico de comunicação para você convencer alguém? Se eu vou falar com alguém que não concorda comigo, como deveria ser? Vamos supor que eu tenho uma ideia e eu tenho pessoas que não concordam comigo, mas eu sei que dessa ideia sempre vão ter pontos comuns com aquelas pessoas. Eu vou começar o meu discurso tocando em pontos que aquelas pessoas concordem até quebrar resistência, e aí eu chego no argumento
que é o meu argumento que seja diferente daquelas pessoas. Essa é a maneira correta de você atingir pessoas que não concordam com você quando você tem argumentos diferentes. Esse é o jeito certo de comunicação. Isso ajuda em política? Deveria. Num lugar polarizado como o nosso, no país polarizado como o nosso, funciona? Não funciona mais. Por quê? Se você não vai mudar a posição de uma pessoa. Porque política, opinião política, você, num ambiente polarizado, você muda com estudo, com muita leitura, com muito conhecimento, não é com um discurso. Então, hoje não muda mais. Você vê as pesquisas e as pessoas mudam de opinião, difícil. Essas pessoas que vão respondendo às pesquisas são pessoas que ainda não estavam decididas. Dificilmente uma pessoa de esquerda ela se torna pessoa de direita. E E uma vice-versa, né? pessoa de direita se torna de esquerda por um discurso, por uma mensagem. Num ambiente polarizado como o nosso, não acontece. O que acontece? Acontece que normalmente o discurso político, ele convence ainda mais aquele eleitor dele. Ele faz aquele eleitor dele ficar ainda mais do lado dele. Joga pro E no torcedor. nosso país, aquele discurso ele é ainda mais forte. E aí o cara fala o seguinte: tá vendo? É por isso que eu voto nele. E aí fica ainda mais agressivo. E é isso que os nossos políticos têm feito: discursos mais agressivos que vão a favor dos eleitores deles que já estavam convencidos. Então, não muda ninguém de opinião, não traz ninguém para o lado deles, só reforça a linha de argumentação de quem já era eleitor. Minha opinião, não estou falando que é a sua, não vou te jogar nessa saia justa, mas para mim o podcast está um pouco manjado já, porque era uma ideia de fazer um bate-papo mais informal, só que eu acho que o corte desmontou muito o podcast, meio que matou. O que as pessoas eram, se propunham aí num papo descontraído, que aquilo virava um monte de coisa. Era para falar de X, quando eu olhava a mesa estava falando de X mais Y mais Z, e era uma conversa completamente aleatória, talvez de uma coisa que nem fosse exatamente o segmento da pessoa que estava ali sendo entrevistada. Mas vinham os cortes. E aí, quando a pessoa botava a cabecinha fora d'água, vinha um corte ali que tirava, desestruturava a pessoa. Então, eu acho que isso matou um pouco o podcast. As pessoas, que eu assisto, os que eu acompanho, parece que as pessoas já vão com roteiro. E na política, idem. Eu estou sentindo que eles estão com esse cuidado, que não é exatamente cuidado, mas é uma perversão da comunicação, da pessoa não sair da caixinha. Eles vieram modeladinhos ali. É isso aqui, eu falo disso, disso, disso. Para evitar o corte. Você acha que isso está acontecendo e eles têm que tomar esse cuidado? Ou você acha que eles estão realmente ficando todos mais do mesmo para a comunicação? Vou falar primeiro do podcast para te dar um outro conceito e aí depois eu vou falar da política para você. Uhum. O podcast, ele traz dois conceitos. O primeiro foi o que aconteceu com a gente aqui. Você tinha um roteiro e a gente saiu totalmente do roteiro. E foi super legal, mas não sai da pauta que é comunicação. E isso acontece em todos os podcasts que eu participo. Por quê? É o que interessa para a minha profissão. Eu não vou, apesar de entender, eu não vou participar de nenhum podcast que fale de culinária. Eu cozinho super bem, mas não vai fazer nada para a minha profissão. Então, posso até participar um dia para algo que para me divertir, mas eu não vou participar, parar minha agenda e participar de um podcast de culinária, porque vai
me trazer nenhum benefício. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que muita gente que ficou, muito jornalista que acabou saindo das redes, né, de comunicação, ou saíram das mídias em que elas trabalhavam, que eram muito legais e de repente ficaram polarizadas por causa da política e tiveram que deixar o lugar que elas trabalhavam por causa disso, acabaram abrindo podcasts, porque eram pessoas que tinham muito conhecimento rico e precisavam fazer alguma coisa com aquilo. E aí acabaram abrindo podcasts, e jornalista muito bom, eles têm conhecimento muito bom e fazem pautas muito boas. E aí as pautas acabaram ficando pautas muito certinhas, porque as pessoas que estavam conduzindo esses podcasts eram pessoas muito bem preparadas. Então, acabou sendo não tão informal. Mas tem outra coisa. Eu, por exemplo, instruo os meus alunos a tomarem muito cuidado com as informações que eles falam nos ambientes em que são gravados. Porque se você fala alguma coisa que possa ser tirada de um contexto para algum corte, você está perdido. E você aprendeu isso na faculdade sem ter rede social. Uhum. Com o jornalista, você não pode falar nada que possa te desabonar, porque depois você não tem como consertar isso. Não existe off record. Você falou, está falado para o jornalista, ele vai usar aquela informação. Então, se está gravado, você pode se prejudicar. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. E por isso, talvez, você tenha essa sensação de que fica tudo muito certinho. As pessoas, elas têm medo de se prejudicar. Só que esses cortes, eles são muito legais. Esses cortes, eles dão muita visibilidade para as pessoas que jamais teriam a possibilidade de ter visibilidade. Às vezes, tem gente que chega para mim e fala assim, Ivan, eu tenho só 2.000 seguidores. Eu tenho só 3.000 seguidores. E aí eu falo para essa pessoa, você já parou para pensar quanto tempo na sua vida você demoraria para conhecer 3.000 pessoas? Poxa. Você demoraria para ter 3.000 visualizações em 10 vídeos, porque você tem 150 aqui, 200 ali, 300 ali, soma tudo, vai dar 3.000. Você já parou para pensar quanto tempo você demoraria para ter 3.000 visualizações? Faz uma festa com 3.000 Verdade, pessoas, quero Raquel. ver. É difícil, é difícil. Então, isso é muito legal para muitas pessoas que não teriam essa possibilidade de ter esse tipo de visualização, de visibilidade, de profissões que não dão tanta visibilidade, porque tudo bem, eu, por exemplo, eu faço palestra, eu escrevo livro, então não é tão difícil assim eu acabar tendo uma visibilidade um pouco maior. Mas e para o cara que é um médico endocrinologista, que não faz palestra e que foi convidado para participar de um podcast e que fizeram cortes muito legais para ele? Maravilha! É. Então, eu sou super a favor. Eu falo, vai, participa, faz, sou super a favor dos podcasts. E na política, a gente tem muita gente ruim. Você está falando desses modelinhos, mas esses modelinhos ajudaram os muito ruins a ficarem mais ou menos. Agora a gente vai começar com a propaganda Que política, propaganda triste. eleitoral política. É só olhar os candidatos a deputados que têm aí 5 segundos, 10 segundos de TV. Você vê um que fez um treinamento e você vê uma pessoa que acha que ela fala bem e ela não fala nada bem, e ela começa falando assim: meu nome é Raquel e eu vou fazer blá, blá, e como chama esse gatinho que apareceu aí? O Antonello faz.
Vamos falar sobre isso depois que eu falar da propaganda eleitoral, porque não corta não, hein? Aí você deixa isso na edição, que é super importante falar do gatinho que apareceu aí, do Antonello. Nós vamos falar do Antonello. Então a pessoa chega na propaganda eleitoral e aí ela fala: o meu nome é Raquel e eu vou lutar pelos direitos dos animais e eu quero você a partir de agora votando em mim. E aí faz um gesto depois de tudo, porque ela lembrou que ela precisa gesticular. É muito ruim isso. E aí, se a pessoa aprender que em 10 segundos ela vai poder falar assim: o meu nome é Raquel, eu luto pelos direitos dos animais e a partir de agora você vai poder contar comigo. Não esqueça, meu número é 1023, vote em mim. Eu falei em 10 segundos. Está dentro do modelinho, mas melhorou. Então, quando a gente vê o muito ruim e aí vê o modelinho, deixa no modelinho. Deixa o modelinho que é menos pior. Mas, É menos pior. você, ainda na política, falta muito para esse povo, para os políticos, esse pessoal que deveria realmente, né, tá ali, ele tá vendendo a ideia dele, ele tá tentando se comunicar. Falta media training? Eles deveriam investir nisso? Você acha que é fundamental? E por que não fazem? Porque dinheiro sobra, desculpa, esse Porque fundo eleitoral, não, dinheiro não é um problema ali. eu treino muitos políticos, muitos. Na última eleição, eu treinei de uma vez só 300 mulheres do mesmo partido, de uma Nossa. vez só. Foi um treinamento muito legal que eu fiz. O partido me contratou junto com meu pai, eles nos contrataram para fazer um treinamento para 300 mulheres. Foi um trabalho tão legal que logo depois eles nos convidaram para fazer uma palestra para as outras mulheres que não tinham tido oportunidade para fazer esse treinamento. Então, tem muito partido que investe e tem muito político que investe. Só que o que acontece? Quando a pessoa fica muito importante, precisa ser decisão dela, porque não adianta ninguém falar que ela não acredita que ela precisa fazer. Ela já se acha muito boa. E quando a pessoa não é tão importante assim, aí ela não tem a grana. Fica um limiar esquisito ali, então. Precisa ter consciência de que aquilo vai fazer diferença para ela. Os marqueteiros políticos, os que fazem a campanha, eles que precisam falar para o político: você precisa fazer um treinamento. É importante para que você faça um treinamento. A nossa agenda está cheia de político esse ano. Tem muito político fazendo treinamento, mas a quantidade de político no nosso Brasil É é enorme. muito grande. A gente não deveria ter tantas pessoas se candidatando. Nós não deveríamos ter tantos candidatos assim. Tanto candidato a deputado federal, tanto candidato a deputado estadual. É muita gente, porque a gente vê a quantidade de candidatos à presidência ou a quantidade de candidatos a governador, e nós não temos noção da quantidade de candidatos que o país tem. É muita gente. E tem gente sem formação, tem gente de tudo quanto é tipo. Tem que tomar muito cuidado, é muita gente. E para uma competência que eu, agora entrando ali um pouco, a competência do político é muito complicada também. O Brasil é um país muito engessado, com um legislativo, né, muito difícil. Então é engraçado porque se você não explicar a função, né, a competência, para que serve o político, às vezes tem muita gente que sequer sabe. E aí fica aquele conceito deturpado de político bom é aquele que faz projeto de lei. Projeto de lei vira lei. Lei, temos um monte de lei. Temos mais de 1 milhão de dispositivos legais. Então, assim, até falamos sobre isso em off também, né? Realmente é muita gente e fica cada vez mais engessado, cada vez mais difícil, né? Mas parece que realmente época de eleição, os candidatos vêm ali para o povo com um monte de discurso e parece que falta diálogo, você parece que você vê a comunicação e não conversa, não comunica, né? Para fazer um treinamento comigo ou com o meu pai, precisa ter um projeto, precisa saber o que você quer fazer. A gente não treina só discursinho, não. Se você quiser só treinar o discurso e não fizer ideia do que você quiser fazer, nós não treinamos. Por que que você se candidatou? Qual é o seu objetivo? Só que no nosso país tem muita gente se candidatando
por candidatar. Qual a sua pauta? Nem a pessoa sabe, né? O que que você quer? Aí eu vou falar para você. Eu, como leiga, apesar de trabalhar com muitos políticos, na minha opinião, humilde, de uma pessoa de 50 anos, acho que o político deveria ter uma formação superior para se candidatar. Acho que isso deveria ser mínimo. Só que hoje se discute a importância de ter uma formação superior para qualquer área. Ah, porque não vai mais ser importante fazer uma faculdade, porque está caindo por terra essa informação. Então, como que a gente pode exigir isso se está sendo discutido isso na sociedade? Mas isso também não é culpa da vulgarização do diploma? Porque isso também já virou uma discussão antiga, que era até onde faz a diferença. Por exemplo, uma preparação. Jornalismo, né? Jornalismo deixou de ser necessária a formação para o exercício da função, né? Já faz um tempo que isso aconteceu. E aí isso ganhou uma amplitude. Ah, mas não precisa ser jornalista, porque fulano é advogado, mas trabalha com jornalismo. Ah, fulano é, não sei, enfim, várias profissões ali que entraram naquele terreno e que já estavam atuando como jornalistas porque eles tinham essa proficiência na comunicação, sabiam comunicar, sabiam entrevistar, tinha mais facilidade, apesar de não ter uma faculdade de jornalismo. E isso levou para todos, essa conversa aí exagerou para várias áreas, vários setores. Mas o diploma ele não ficou vulgarizado, porque realmente tinha universidade para tudo e para todos, e muita faculdade, muita universidade, até onde isso até onde você entende que isso impactou na comunicação. Esses profissionais realmente sabem menos, se comunicam melhor e fizeram, às vezes, de uma faculdade talvez pior, de não tanto nível técnico quanto as melhores faculdades. Você acha que tem essa impressão? Pessoa é ruim profissionalmente, mas se vende muito bem. Você acha que isso se sustenta ou só naquele momento da comunicação? Eu acho que a pessoa que se vende muito bem, ela não se sustenta, porque depois de um tempo você vê que a pessoa não é competente. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou formada em comunicação, eu tenho pós-graduação em marketing, eu tenho master em tecnologia educacional, eu tenho pós-graduação em criatividade empresarial, eu tenho especialização em planejamento estratégico fora do país, eu tenho especialização em retórica na Harvard, e eu estou fazendo pós-graduação em neurociência. Nossa, E tenho mais aí uns 100 números de curso. Eu quantas continuo horas tem seu estudando. dia? E eu continuo estudando. Eu acho importante estudar. Eu Uhum. gosto de estudar. Agora, se você fala para mim, e tenho 11 livros publicados. Aí você fala para mim que uma pessoa que dá aula de oratória e ela aprendeu assistindo 10 vídeos na internet, ela nunca leu um livro de oratória, ela não tem nenhuma formação, ela vai dar aula, assim, é o mesmo nível? A profundidade é E totalmente desculpa, não diferente. é nenhuma arrogância, mas Não, mas é questão é a profundidade, né? A pessoa acaba ficando rasa. Você tem aquele conhecimento empírico, né? Que chega uma hora ali. É o que eu falei do jornalismo. De repente, é uma coisa que complementa a outra. Talvez ele não precise da formação de jornalismo para atuar naquela área, mas alguma coisa técnica ali, uma hora vai faltar para essa pessoa. Ela vai ter que buscar aquele conhecimento de algum outro repertório. jeito. E aí você me deu um exemplo assim, você falou, ele não é jornalista, mas ele é advogado. Ele tem uma formação, Uhum, uhum. então ele tem um background, ele tem um know-how, ele tem alguma coisa, e com certeza, uma pessoa inteligente como essa foi buscar informações, foi estudar para se tornar um bom jornalista, mesmo não fazendo uma faculdade de jornalismo. Uhum, é. E é diferente de uma pessoa que começa do nada, ou que foi fazer um curso de 2 dias. É diferente. Você sente no repertório da pessoa. A gente falou, né, da pessoa que se apresenta bem, se vende bem, né? Aquele o profissional de Instagram, né? Engraçado, eu não sei se você acompanha, mas tiveram alguns reality shows, inclusive um de mixologia, né? Que é preparação de coquetéis. E o pessoal de Uhum. Instagram que fazia coquetel pro Instagram, e o coquetel era lindo, a pessoa ia lá fazer. E aí foram para esse reality show e as pessoas que eram realmente profissionais
em mixologia, nossa, ganharam assim. E o pessoal que era de Instagram não rendeu muito bem. E foram eliminados logo no começo, porque não estavam, entregavam uma coisa bonita, mas faltava. Você acha que a comunicação é a mesma coisa? Essas pessoas mostram muito, mas na hora que você vai olhar direitinho, falta. Aí que tá. É exatamente o que a gente está falando. Falta repertório. Por isso que é tudo importante. Você precisa ter o repertório, você precisa ter a comunicação, você precisa ter tudo. Também não adianta você ter toda a especialização e não saber se comunicar. São Aí complementares, você né? morre, porque você pega um líder que não sabe se comunicar, ele perde muitas oportunidades no mercado. Às vezes ele nem chega à liderança. Agora, você pega um que está ali querendo ser líder e que se comunica bem, mas ele trata mal as pessoas que trabalham com ele não entrega no prazo, ele não chega na hora, ele rateia sempre, não vai chegar na liderança. Vai ficar evidente uma hora a falta, né? Não tem. Vai. A pessoa não Então é um consegue. complemento, Ah, um completa o outro. Você, por exemplo, fez a faculdade de Relações Públicas, fez direito, você se comunica cada vez melhor. Você tem um repertório, um background aí riquíssimo. Mesmo se você não quiser trabalhar nem com direito, nem com comunicação, se você escolher outra área, você já tem muito repertório. E aí você vai fazer qualquer outro curso, já tem uma riqueza de informação muito grande. Então, quando você pega uma pessoa que não trabalha na área dela, mas ela já tem outras formações, é mais fácil, a pessoa tem riqueza de informação, ela pega mais rápido, é diferente. é uma vivência, né? Aquela, as experiências se repetem em alguns momentos, né? E realmente, É. você falou disso, eu senti que eu tive facilidade em algumas coisas, ao mesmo tempo de conhecimento técnico jurídico, eu tive que buscar tudo novo, para mim era tudo novo, mas essa parte de oratória que eu tinha tido com você e tal, realmente faz diferença, faz diferença. Bom, o Brasil está sempre em alguma crise, alguém está em crise. Mas a época de eleição vem, começam a espalhar várias. Tudo vira uma bomba nuclear. E aí? As pessoas fazem essa contenção de crise bem? Você acha que eles não têm a menor ideia do que se trata? Você acha que poderia ser muito melhor? Qual é a sua opinião olhando essa comunicação, essa gestão de crise? Porque a gestão de crise você vai tratar com comunicação, querendo ou não, está muito ligado. Político, você quer É. saber? Uhum. Na política, a crise, ela acontece como um terremoto, porque normalmente ela acontece, você não nem imagina que ela vem, porque ela vem, o escândalo político quando ele vem é o adversário que descobriu alguma coisa sua e ele vai jogar aquilo no momento que você menos espera. Então você precisa realmente ter uma equipe que vai te instruir como você vai fazer. E se você fizer errado, a culpa não é sua, a culpa é da sua equipe. Porque todo pronunciamento que o político faz, toda maneira como ele se comunica, isso é tudo pensado por uma equipe de gestão de crise. Na maioria das vezes é melhor ficar quieto, esperar uma semaninha, aquilo passar, e aí depois você se manifesta. Porque se você se manifestar na hora, independente do que você falar, você vai estar errado. Se você falar, olha, eu fiz mesmo e eu me desculpo por isso, aqueles que te detestam vão falar, tá vendo? Bandido, ele fez mesmo, a gente sabia que ele fez. E aqueles que gostam de você vão falar, estamos decepcionados porque ele fez, mas pelo menos ele assumiu. Quem gosta de você já gostava de você e tudo bem. Agora, se você espera uma semana e você se manifesta de uma maneira mais branda, aí os ânimos já estão mais calmos. Quando você vê um empresário, quando tem uma crise de um escândalo, pode ver. Normalmente demora um tempo para ele se manifestar. Ele não se manifesta no mesmo dia. Hoje, com rede social, ele some das redes sociais e aí ele aparece depois de pelo menos 72 horas.
e ou é um comunicado. Normalmente, empresário muito importante não faz pronunciamento, é um comunicado escrito, depois que as coisas acalmaram. Quanto menos você colocar fogo na lenha, melhor. Os políticos estão fazendo certo? Não tem certo e errado numa crise dessa que jogam você na fogueira, não. Tem meio. Deixa eu ver o que eu vou fazer, o que o meu gestor de crise está falando neste momento, e é mais ou menos medir a temperatura do eleitorado naquele momento, porque às vezes o eleitorado quer que você bata em cima daquilo, e às vezes o eleitorado não quer, e não é sempre do mesmo jeito. Hum. Não adianta achar que é sempre igual, que a resposta tem que ser sempre do mesmo jeito, que você precisa sempre se sair do mesmo jeito. Aí você lê os livros de gerenciamento de crise, parece que tem um manual que você, se você seguir aquele manual, Vai você dar tudo vai certo. se sair bem. Não, tem que medir a temperatura do público. E ainda mais com o que a gente estava falando, né? Porque hoje em dia é muito difícil as pessoas simplesmente aceitarem a argumentação, né? Eles partem daquelas premissas que já estão fixadas ali e parece que realmente não adianta o quanto bata, aquilo não vai virar, não vai mudar. Ele é uma verdade Não, absoluta ali que ele vai morrer com aquilo na cabeça e não adianta quantas portas você abra para a pessoa e falar, olha, você tá, tem aquela questão de lógica, né, que se você parte de uma premissa equivocada, a sua lógica nunca vai ser verdadeira, porque aqui é falso, né? Então, você não vai chegar num resultado falso, falso, você não vai chegar, falso, verdadeiro, você não vai chegar aquilo lá verdadeiro do jeito que eles querem. Não, não chega, né? Eles partem daquela premissa falsa e vão ficar mantendo aquilo e vira aquele mundo encantado de Alice, não, não superam. Não existe, a gente estava falando disso antes, você falou que pelo jeito não há comunicação, você não vai transpor essa barreira de comunicação com essas pessoas. Então ele joga ali, num caso de crise, ele joga para o eleitorado, joga ali para a torcida dele e tá tudo bem, vai depender tudo do bem. que elas querem ouvir. Eu estou escrevendo um livro novo falando que hoje as pessoas estão argumentando demais e convencendo de menos. E como é que a gente deveria agir neste quesito de argumentação? Hum. Porque nós precisamos ouvir mais para conseguir convencer mais. Porque se eu ouvir da maneira como você se comporta, eu mudo a maneira como eu argumento e eu vou conseguir entrar naquilo que eu convenço você. Por isso que eu preciso sempre medir a temperatura. Vai ser sempre diferente. Só que os políticos, eles pensam sempre. É mais ou menos assim, Ivan. O político, vamos falar do político grande, tá? Não estou falando do pequeno. Uhum. O grande, ele pensa, e as pessoas que o cercam, é mais ou menos. Ele falou um negócio e as pessoas falam. Falou muito bem, arrasou, é isso aí, as pessoas amam o que você fala. Aí ele sai, e quem está perto dele é o eleitorado que a admira, que acha ele maravilhoso, e aí está lá batendo palma para aquilo que ele falou. Ele começa a ter a sensação de que todo mundo acha ele maravilhoso, de que as pessoas acham que aquilo que ele fala é sensacional, que é fantástico. Se alguém pede para ele falar diferente, ele fala: não, não vou falar diferente, porque as pessoas gostam muito daquilo que eu falo, as pessoas aceitam muito bem aquilo que eu falo. E aí a linha de argumentação vai sempre para o mesmo lado. Pode reparar, é sempre para o mesmo lado a linha de argumentação, não muda. Por quê? Porque ele está acostumado com as pessoas elogiando, ele está acostumado com o eleitorado concordando. É o núcleo, são aqueles concordando ali, tanto para esse lado, tanto para o outro, tanto para a direita quanto para a esquerda. É sempre igual.
E aí não muda a linha de argumentação. Não consegue ver fora das quatro linhas. Ele fala ali para a torcida dele, eles vão aplaudir de qualquer jeito, não importa o que ele diga. E a hora que ele sai dali, talvez ele seja visto de outro jeito, mas na cabeça dele não, tá bom, porque ele tá agradando ali. É. Transparência morreu, você acha, na comunicação e especialmente na política? Porque eu acho que eu tenho outra sensação do empresarial, mas a gente já fala disso. Mantendo na linha política, transparência morreu, ninguém liga para isso mais, a gente acostumou a. Porque eu lembro de uma época que aquilo, quem falava antes parecia que tinha mais credibilidade, quanto mais transparente você era, mais as pessoas realmente tem, tinham uma tendência a acreditar, porque você está embasado, pelo menos. Você acha que, ou você acha que não, agora ninguém mais liga para transparência, realmente é o discursinho, é a narrativa e é isso que vai ganhar o jogo. Você acredita em algum político, pelo menos um pouco? Não. Da, Meia culpa. Sim. Eu, não, eu tenho alguns políticos que eu ainda. Acredita um pouco. Sim, 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 sim. Alguns, tá? Mas Ninguém são é, raros. Eu falo, ninguém é anjo. eu sou muito transparente. Eu acho que eu acabo passando aqui no canal as pessoas em quem eu ainda tenho um pouco de fé, que são algumas, eu Você falo. fala. As pessoas aqui já sabem que eu gosto de alguns. Eu vou dar a minha opinião, tá? Aqui vai além da comunicação. E eu acho que essa é a opinião da vida. Ninguém é anjo e ninguém é demônio. A vida é assim. Esse é o conceito da vida. Uhum. Eu acho que todo mundo é transparente até um certo ponto. Não acho que a transparência morreu. Eu acho que todo mundo é transparente até o momento que lhe é conveniente. E aí, de um certo ponto para lá, deixa de ser. Isso é na política, é no ambiente empresarial, é na vida pessoal, em tudo. Você acha que a mídia tem culpa nisso? Eu vou puxar isso, vou explicar a questão. Porque vira aquele clickbait, né? A mídia vendendo o jornalzinho, vendendo o clique para você abrir a notícia, né? A gente vê. Eu vou falar o candidato aqui, porque não é segredo para ninguém, mas saiu uma notícia agora, recente, da Marina Helena, uma candidata do Novo. Você perguntou se eu acredito em alguém, e ela é uma candidata que eu sempre tenho ela como uma pessoa muito sensata. E colocaram na mídia que o patrimônio dela cresceu ou duplicou, enfim, nos últimos 4 anos. Nem eleita ela estava, se eu não me engano, nesses 4 últimos anos ela não estava eleita, acho que ela estava em vacância. Acho, não tenho certeza. Ela é empresária. Qual é o problema do patrimônio dela crescer? Se tivesse crescido 20, 30, 40 vezes e ela não fosse de repente acionista da SpaceX e ficou rica junto com o IPO do Elon Musk, causaria certo estranhamento. Mas assim, duplicou. É um problema? O clickbait está causando isso porque eu acho que certas coisas são vendidas como um mal e se você olhar, não são coisas más, ou não deveriam ser. A gente quer ver as pessoas prosperarem. Ou parece que é a torcida do contra, né? Não, a pessoa tem que ficar miserável. Não, para mim, eu não vejo sentido. Para mim, se a pessoa enriqueceu, trabalhou, enriqueceu, mas é isso que todo mundo quer do outro, ou pelo menos deveria ser. Que as pessoas prosperem, que as pessoas enriqueçam, ainda mais no Brasil. Seria tão bom ter um Brasil com essa mentalidade de que todo mundo ficasse bem. Porque nivelar por baixo é horroroso, né? Você acha que a mídia tem essa culpa de trazer tudo como se fosse notícia ruim, tudo como se fosse clickbait? Não é culpa da mídia, é culpa da nossa cultura. A nossa educação e a maneira como nós fomos criados faz com que todos achemos que é feio ganhar dinheiro. Fica mal E visto, né? aí, o ser humano, na sua maioria, mas principalmente no nosso país, que tem essa cultura, cresce achando que é feio ganhar dinheiro. É feíssimo você visar o lucro na sua vida.
cresce desse jeito. Então, se uma pessoa tem um patrimônio e triplicou o patrimônio, roubou. Se gastou tanto, roubou. Se fez isso, desviou. É esse o pensamento, porque nós não fomos criados dessa maneira. Primeiro que nós não temos educação financeira na escola. Isso é. Esse é o primeiro ponto. Ninguém tem educação financeira na escola e é muito falho E não isso. tem na E vida, né? segundo, Porque não tem lá, mas não supre em momento algum, né? Então passa a vida né, inteira sem ter e sem saber o que é. e o segundo é por causa dessa educação que nós temos. Aí, Ivan, eu falei para você, né? Eu não falo de política publicamente, não dessa maneira que a gente está falando, mas eu não falo de nenhum candidato. Mas é claro que as matérias e os headlines, eles fazem isso também com a cabeça. Então, se você pega uma matéria que fala assim, tal político gastou tantos milhões no cartão corporativo. E se a gente pegar, vai achar matéria que fala sim de todos os políticos e de todos os partidos, mas mais uma vez o eleitor do partido tal vai falar do outro e do partido tal vai falar do outro. A mãozinha para um lado e para o outro, ela significa esquerda, direita, e isso é recurso de comunicação. Aí fala assim: ah, gastou tanto no cartão corporativo. Se você pega o valor que está no headline da matéria e divide pelo período que está falando, dá lá R$ 10.000 por mês. E esses R$ 10.000 é para gastar com ele e com mais o assessor e com mais outra pessoa. Então, isso dá R$ 3.000 por pessoa. Para um político alto, é pouquíssimo. Mas Tá o no que que a padrão. matéria faz? Ela põe um valor gigantesco, você fala, roubou? Então, é sempre essa sensação que a gente tem, junta com você crescendo, achando feio ganhar dinheiro, aí mais a matéria, aí fala do patrimônio, e a gente pensando que nós temos uma população que é mais de, acho que é mais de 60% pobre, vai fazer o quê? Quase 92% das famílias endividadas, né? Então, realmente, e é aquilo que a gente estava comentando, a pessoa que acorda e sai para trabalhar e passa o dia trabalhando, chega em casa, tudo que ele assiste ali deixa ele com menos fé ainda no país, na humanidade, em qualquer coisa, né? Eu acho engraçado que essas receitas também não se atualizam, né? Eu entendo isso que você falou, o jornal vai bater aqui, vai bater ali, até para ele agradar os dois lados, né? Porque para ele, mesmo que aquilo seja positivo, ele vai jogar no jeito alarmante, porque ele precisa que você clique naquilo. Ele não vive sem o clique, ele vende ali, ele vive do clique, ele vive do patrocinador, ele vive do. Sensacionalista. Exatamente, exatamente. E a verdade não interessa. Não interessa, não. E aí nós temos um país que está lá no ranking, lá embaixo em interpretação de texto, no mundo. Não sabe interpretar texto. Um país que se educa por cabeçalho, que não clica e lê a matéria, Que é pior ainda, só né? Porque lê o cabeçalho das notícias. justo Então, a parte é, mais sensacionalista, né? se alimenta pelo sensacionalismo. Vai ficando tudo muito difícil. A pessoa se comunica pelo escândalo. Ela está acostumada a viver com as matérias do escândalo. Eu, que sou uma pessoa que vai pela comunicação gentil, pela comunicação positiva, eu fico escandalizada com isso. Você vê, o meu pai, ele escreve 5 artigos por semana em veículos gigantescos. E nem sempre é ele que dá o título do artigo. E às vezes eu fico chocadíssima com os títulos Títulos. dos artigos dele, porque para mim é tudo muito pesado aquilo, que ele escreve sobre política. E aquilo às vezes me choca, porque são super escandalosos. E foi o meio
de comunicação, onde ele escreve que deu o título do artigo. E às vezes quando você lê, né, vê que não é nada daquilo, né? É, Nada. e várias vezes isso acontece muito, né? É terrível. Tem jeito? Você acha que tem jeito? Dá para melhorar? As pessoas deveriam punir mais quem faz isso? Por exemplo, eu tenho um hábito, mas é meu, muito particular. Eu não leio certos veículos de comunicação. Eu não leio, eu não clico, não interessa. Eu simplesmente não consumo aquilo. Eu não vou clicar. E olha que para mim é muito complicado, porque eu tenho o canal, eu faço vídeo, eu faço react, então para mim eu consumo diversas fontes. E às vezes eu tenho que ver, mas algumas eu simplesmente não consumo porque eu acho desonesto. Eu acho isso de você fazer o clickbait, de você fazer uma manchete e outra coisa, eu não perdoo. Para mim isso é uma falha moral. E não do jornalista, tá? O jornalista, às vezes, é o que você falou, não tem nada a ver com isso. Às É o vezes ele canal. é o canal, é o meio. Alguém ali tem culpa. Mas eu puno. Pessoalmente, se dependesse de mim, aquilo ia falir porque eu não clico mesmo, nem que eu quisesse muito. Às vezes até eu quero, porque eu fico curioso, eu sou muito curioso, você sabe disso. Mas eu puno. Tem jeito? Você acha que é por aí ou eu tô muito Eu radical também? acho utópico. Por quê? Eu conheço muita gente como você, que não lê, que bloqueia os canais, que eles estão excluídos e bloqueados, mas são pessoas inteligentes, são pessoas cultas, pessoas estudadas. Se a gente for pensar numa população que não tem formação, pessoas que não têm estudo, que a maior parte da nossa população são as pessoas que estão crescendo. E se a gente está falando que a população vai crescer e que está se incentivando não ter uma formação, será que vai ter jeito? Acho que não. O que pode acontecer é que o canal aberto, por exemplo, vai morrer. Aí tem um monte de gente que fala, eu não assisto tal canal aberto. Mas ele já migrou para o streaming, ele já tem uma Ele é dono, parcela né? grande no Ah, streaming. Então, acho utópico. Gostaria que existisse, mas também tem algo que me incomoda muito, porque quando eu estudei, na época que eu estudei, o jornalista, ele era instruído a só divulgar a notícia. não dá opinião. Ele não podia dar opinião. Hoje é só o que tem. E isso começou com o Boris Casoy, que ele dava notícia e chegava no fim da notícia ele falava é um absurdo. É uma E aí vergonha. acabava a notícia, é uma vergonha. E aí começou com ele e os outros jornalistas foram, mas isso não era ensinado na faculdade. Na faculdade de jornalismo se ensinava que notícia era notícia e a sua opinião se levava para casa. Uhum. Se fosse assim, estaria tudo certo. Mas hoje não tem mais notícia pura, pura. Deveria existir uma notícia pura, seria perfeito. Não, não lembro se foi você que me passou esse livro do Carl Sagan, né, que era O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele ensinava a suspender o juízo, né? Sempre que você lia alguma coisa, você tinha que pegar de diversas fontes para saber se aquilo era aquilo mesmo e simplesmente não comprar um discurso pronto ali, encaixotadinho, especial para Maravilhoso você. esse livro. É muito bom, né? Eu sempre falo desse livro. Quem me conhece pessoalmente sabe que esse livro virou livro de cabeceira. Eu tenho em todos os lugares e realmente A Revolta de Atlas e esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, são dois livros que eu acho que precisam existir na literatura de todas as pessoas do mundo. Todo mundo tinha que ler isso. Eu acho incríveis. São duas obras fantásticas. E eu acho que falta exatamente isso, exatamente por esses pontos. Falta duvidar, falta questionar, falta. É isso mesmo. Falta sair da bolha, que é exatamente aquilo que eu estava falando para você do político. Uhum. Porque ele fica ali na bolinha, ele acha que ele é maravilhoso, que ele acha que ele é sensacional. Se ele conseguisse ter uma visão de que aquilo que ele imagina não é o que está acontecendo fora dali, ele teria uma comunicação melhor, ele teria uma argumentação diferente, mas não é o que acontece. Ele se acha espetacular.
Kel, que papo bom, né? Eu ficaria aqui mais umas 3 horas, a gente tem conversa para isso. Horas. Fica para um segundo episódio, já está convidadíssima. Muito obrigado de coração. Vai ser, você sabe, a primeira entrevista do canal, maior orgulho de ser você. Poxa, estou muito agradecido. Foi muito bom te ver aqui de novo. Foi muito bom. Aula, mais aula, né? Estou tendo mais aula com você, esse prazer. Muito obrigado de coração. Quer colocar alguma coisa? Quer algum detalhe que faltou que você queria expor? Não, foi um prazer, uma delícia. É muito professorinha, né? Fica lá dando aulinha, mas foi muito gostoso mesmo o nosso papo. Você viu que a gente sai do roteiro. É maravilhoso ter roteiro, porque ele ajuda você a imaginar por onde você vai, mas sair do roteiro é muito bom na vida e também no podcast. Foi um prazer, Ivan. Muito Sucesso obrigado. nesse seu novo projeto. Muito obrigado de coração. Brigadão, realmente, o roteiro ele faz parte, mas a gente extrapola, não tem como.